Fala, nação celeste, bora aqui no nosso canal Cruzeiro Nostalgia para mais um vídeo notícia te atualizando sobre as últimas e principais informações do nosso maior de Minas. Bom, nação, já perceberam, né? Cenário um pouquinho diferente, é porque hoje, sabadão, estou sem internet em casa e para não ficar sem trabalhar, óbvio, tive que vir aqui na minha segunda casa, digamos assim, a casa da minha digníssima noiva, para a gente poder manter aqui os conteúdos e não dar mancada com vocês, beleza? Então ignorem, enfim, só vamos focar no conteúdo aqui, que é o que realmente importa, mas só para justificar também, não ficar uma coisa aqui meio avulsa para quem acompanha o nosso trabalho todos os dias. Bom, nação, muita coisa para abordarmos aqui com vocês, bora falar sobre o Thiago Mendes. Tudo indica que o caminho está livre para ele poder aqui no Brasil fechar negócio com uma equipe e não seria o Cruzeiro. Vocês vão entender o contexto. Quero falar aqui de uma coisa que é no mínimo bizarra. O Botafogo é o Botafogo mesmo, tá? Não é algum jogador, algum dirigente. O perfil oficial do Botafogo resolveu provocar o Cruzeiro nas redes sociais, nação. Vamos contextualizar isso aqui também. E dentre outros assuntos, bora falar sobre Felipe Coutinho. Todo mundo sabe, o Pedrinho Lourenço. Pedrinho BH já falou nominalmente que era um desejo dele. Tudo se encaminhava bem tranquilo, né, para ele ir pro Vasco, apesar desse desejo do Cruzeiro. Mas parece que pode, né, ser uma negociação que não esteja tão avançada ou que não esteja tão alinhada com o clube Vasco da Gama como nós imaginávamos. Quem disse isso foi o braço direito do Pedrinho, Edmundo, em uma live no YouTube. Vou trazer as aspas para vocês entenderem o contexto e opinarem aqui comigo, beleza? Antes, nação, de mais nada, eu já peço para vocês deixarem aquele likezão. Ajuda muito aqui no nosso canal. Se inscreva, comenta bastante sobre tudo e compartilhe o nosso conteúdo. Sobre a inscrição, só lembrar que batendo os 55 mil inscritos, falta aí cerca de 250 novos cruzeirenses aqui no canal Cruzeiro Nostalgia. Tem sorteio de camisa oficial para vocês do nosso cabuloso. Vamos lá, nação. Primeira notícia, primeira informação, ela é mais ou menos um complemento aí do que a gente já falou nesses últimos dias a respeito do Matheus Henrique, tá? Notícia do Globo Esporte replicada aqui pelo Planeta do Futebol. Cruzeiro se acerta com Matheus Henrique e fica otimista para contratar o volante nos próximos dias. Esse primeiro trecho eu já havia trazido para vocês no canal. Aqui é o que eu gostaria de mencionar agora, né, que é algo novo. O Clube Mineiro agora busca um acordo financeiro com o Sassuolo para fechar o negócio. Os italianos querem cerca de 6 bilhões de euros, mais ou menos 34 milhões de reais, para vender o jogador. Todo mundo sabe que o maior empecilho nessa negociação é com a equipe italiana, até porque a gente não sabia exatamente o que o Sassuolo iria pedir. Segundo o GE, o Globo Esporte, esses valores, né, giram aí na casa dos 34 milhões de reais. E tudo indica que o Cruzeiro vai fazer o aporte, o Cruzeiro vai fazer o investimento. É óbvio que não deve ser à vista, deve ter um parcelamento ali, né, para os próximos anos. Mas o Cruzeiro vai sim querer contratar o Matheus Henrique. É uma das prioridades do Alexandre Matos no mercado, trazer esse jogador para o Cruzeiro. Beleza, nações, e por um lado, né, o Matheus Henrique parece próximo, já tem um acordo com o atleta e falta agora esse desfecho final com a equipe italiana. Por outro lado, esse aqui que também quer um desejo bem grande da atual diretoria, o Thiago Mendes, parece bem mais distante. Informação do André Hernan, estamos aqui no Conexão Sec, um salve para a rapaziada que faz um bom trabalho aí no Twitter. O Cruzeiro não entrará em disputa por Thiago Mendes. Informação do André Hernan, por quê? Prioridade do Cruzeiro está em outro nome no mercado para essa posição, tá bom? E aí o André, ele contextualiza, ele conclui dizendo que, sendo assim, o caminho fica livre para o São Paulo conversar com o jogador, que hoje irá conversar com o técnico Zubeldia. Vamos lá, nação, é o seguinte, o Thiago Mendes, nesses últimos dias, esteve em São Paulo, tá? Ele conversou com pessoas da diretoria do São Paulo, assim como ele também mencionou recentemente em uma entrevista que também teria o interesse de conversar com a diretoria do Cruzeiro. Só que não pegou muito bem para a diretoria do Cruzeiro, e especificamente esse não pegou muito bem para o Alexandre Matos,
essa questão que o Thiago Mendes quer fazer a boa vizinhança, né? Não só com o Cruzeiro de querer conversar com a diretoria do Cruzeiro, mas como ele fez com o São Paulo. E cá entre nós, um cara que já jogou lá no São Paulo, ele tem muito mais carinho pela equipe paulista do que pelo Cruzeiro, né? Que nunca jogou nem aqui no futebol mineiro, né? Ele jogou pelo Goiás e pelo São Paulo, falha me engano, no futebol brasileiro antes de ir para a Europa. E aí não pegou muito bem, porque o Cruzeiro não tem a mínima intenção, envolvendo nenhum nome nesse mercado, de ficar entrando em leilão, sabe? De ficar tentando cobrir oferta de outras equipes por qualquer jogador que seja. Sendo assim, meio que o Cruzeiro tá colocando o Thiago Mendes no final da fila das prioridades. Vai insistir em nomes, né, como Matheus Henrique, ali para a posição do setor do meio campo. Cuéllar é um nome que já foi dito. O Cruzeiro contratou o Fabrício Peralta, né, já está contratado o Paraguai, inclusive teve nota ontem, né, do Cruzeiro confirmando aquilo que a gente já havia trazido desde o final do confronto contra o Cuiabá. Então, Thiago Mendes, por conta desse contexto todo, nação, está cada vez mais distante, não deve fechar negócio com o Cruzeiro. Provavelmente o Thiago volta para o futebol brasileiro e vai fechar com o São Paulo. Por que o cara conversaria com o técnico do clube, pô? Vamos pensar, quando você está negociando, você conversa com o diretor de futebol, você conversa com o CEO do clube, com o presidente do clube, com o técnico. Pô, você vai conversar com o técnico quando tem realmente alguma coisa mais avançada. Então, tudo indica, Thiago Mendes vai com esse caminho livre, não tendo o Cruzeiro na parada, vai jogar na equipe paulista. Nação, agora bora dar uma risada um pouquinho, bora descontrair aqui agora um pouquinho o nosso noticiário. Vamos lá, tô aqui no perfil oficial do Botafogo de Futebol e Regatas. Vamos lá, eu vou dar play aqui. Se você não viu, você vai ver e talvez você já entenda logo de cara, tá? Eles fizeram uma postagem de um videozinho com a seguinte frase: não é que foi mesmo? Vamos entender. Tá aqui. Tem uma imagem aí, né, de um navio mais conhecido como Cruzeiro. E aí a mensagem Júnior Santos 2027, em outras palavras, né? Júnior Santos renovou com o Botafogo, aqui em cima tem a notícia, né? Até 2027. E aqui hashtag Vamos Botafogo. Mas essa postagem aqui, nação, claramente foi para provocar o Cruzeiro. Eles postaram uma imagem de um cruzeiro, né? Um navio ali, um cruzeiro, com um banner, com um outdoor e a imagem do Júnior Santos, em provocação ao Cruzeiro. Por quê? Se você tá de repente por fora, não acompanhou conteúdos do Cruzeiro Nostalgia na última semana, o Cruzeiro negociou, nação, com o Júnior Santos a possibilidade de contratar o atleta. O Cruzeiro chegou a um acordo com o atleta, oferecendo mais que o dobro do que ele ganhava antes dessa atual renovação. E o cara ficou muito empolgado de vir pro Cruzeiro. Inclusive, informação para quem, né, gosta sempre da menção ao Samuel Venâncio. Samuel chegou a confirmar essa informação, né, referente a esse ajuste com o atleta em termos de salários. Só que o Botafogo não liberou. Ele tinha contrato até o final desse ano, até o final de 2024 com o Botafogo. O Botafogo já estava tentando renovar o contrato com ele desde o início do ano. Só que assim, o cara ganhava lá na faixa de 300 mil reais e o Botafogo queria pagar mais 100 mil reais pro artilheiro da Libertadores, que o Júnior Santos é o atual artilheiro da Libertadores e vem sendo o principal atleta ofensivamente dessa equipe do Botafogo, que tem vários outros atletas badalados, Tiquinho Soares, Luiz Henrique, Jefinho, dentre outros. O Júnior Santos é o principal. E aí é onde entrou o Cruzeiro na parada, né? Tentando seduzir o Júnior Santos. Aqui no Faz Me Rir, o Cruzeiro fez uma proposta acima dos 20 milhões de reais para contratar o Júnior Santos, né, do Botafogo agora no meio do ano. John Textor negou a oferta do Cruzeiro, recusou no caso. E aí, consequentemente, não tinha muito que o Cruzeiro e o atleta fazer. Provavelmente o Cruzeiro ajudou o Júnior Santos nessa, porque o Botafogo foi obrigado a oferecer um salário mais próximo daquilo que ele merece ganhar, né? E aí agora tem esse contrato renovado por mais 3 anos, iria acabar no final de 2024, contrato agora até o final de 2027. Por esse contexto todo, pelo Cruzeiro ter seduzido o Júnior Santos, ter chegado a um acordo com o cara, ter abalado as estruturas
lá no Rio, do lado do Botafogo, por ter alugado um triplex na cabeça dos botafoguenses, essa provocação barata aí nas redes sociais do Botafogo ao Cruzeiro. Mas tá aí, nação. Tá aí. Eu acho interessante muitas vezes, em tom de brincadeira, essas provocações, mas que não faz, né, muito sentido querer comparar uma instituição a outra. Vocês vão concordar comigo que não faz, né? Pra finalizar o nosso conteúdo, nação, vamos falar de Felipe Coutinho. Ah, mas de novo Felipe Coutinho? De novo, pô. Porque já faz o que? Mais de 10 dias que a gente não fala sobre ele aqui no canal. Porque na nossa cabeça tava muito claro que ele querendo ir pro Vasco, o Vasco querendo contratar ele não querendo ouvir mais ninguém e querendo ir pro Vasco, que seria um caminho natural ele ir pra lá, né? Só que ele já tá no Brasil aqui já faz uma semana. Não teve anúncio oficial de nada. Muito pelo contrário. A última informação que a gente tem a respeito desse assunto é uma aspas do braço direito do Pedrinho na diretoria de futebol do Vasco, que é o Edmundo. Para quem não tá ligado, o Edmundo tá muito ativo com o Pedrinho depois que a associação do Vasco assumiu o futebol do Vasco, né? Depois que a justiça tirou da 777 o futebol da SAF e entregou na associação pelas alegações que a associação fez na justiça. E aí ontem, né, rapaziada, ali na virada de ontem para hoje, o Edmundo no seu canal, que é Edmundo, se eu não me engano, Edmundo, separado, fez a seguinte revelação, abre aspas para o Edmundo: as exigências feitas por Felipe Coutinho não agradaram o Pedrinho, segundo o Edmundo em live no canal dele mesmo. E aí, nação, eu fui atrás, né, dessa live para pegar realmente a fala do Edmundo. O que ele fala, né, especificamente, porque foi um trecho cortado, bem curto, né. E aí, acompanhando a live, nação, vou até colocar no final para vocês aí o trecho dessa live, tá? Mas só para contextualizar. O Edmundo, ele deixa bem claro assim, ó. O que o Felipe Coutinho tá pedindo, parece, pelo que dá a entender, é muita coisa para fechar com o Vasco. Tipo assim, ele quer voltar pro Vasco, é o time do coração dele, mas assim, cara, ele quer coisas absurdas para que isso aconteça. E o próprio Edmundo falou: eu não aceitaria. Eu não concordo com o que o Felipe Coutinho tá pedindo para fechar com o Vasco. E parece que, assim, vai além de salário alto, tá? Deve ser mais coisa aí. Então não é negócio que é tão simples como parecia, tão natural como parecia. O próprio Edmundo fala, né, que as exigências do Coutinho não agradaram o Pedrinho. O Edmundo fala: se eu sou o Pedrinho, eu não fecho o negócio. Não importa que é o Felipe Coutinho, eu não concordo com as exigências que o Felipe Coutinho tá fazendo para fechar com o Vasco. E é por isso que ele já tá aqui, já vai fazer uma semana, 10 dias no Brasil, não tá treinando com o elenco do Vasco, não foi anunciado, nem próximo disso. A janela abre no dia 10 e teoricamente já era para ele ter sido anunciado, tá se ambientando lá com os jogadores do Vasco. Isso não aconteceu e nem tem projeção de quando isso vai acontecer. Numa dessa, por que a gente traz esse assunto? Porque o principal interessado que esse negócio não dê certo é o Cruzeiro. O Cruzeiro é o time que demonstrou muito interesse através do Pedrinho. E aí eu volto a falar. A fonte não é jornalistinha. A fonte é o Pedrinho. O Pedrinho disse em entrevista ao Globo Esporte, nominalmente, que teria muito interesse de trazer tanto o Felipe Coutinho quanto o Gabigol. Ele disse, não foi eu, não foi Samuel Venâncio, não foi Guilherme Pio, não foi Emerson Pansieri, não foi Adroaldo Léo, foi o Pedrinho, a fonte principal envolvendo o Cruzeiro. Então, se subir no telhado um negócio desse, o Cruzeiro vai ser o principal interessado. Vai azedar? Não sei se vai azedar. Se azedar, tamo aqui de olho. Parece que lá a coisa não é tão simples como parecia outrora. Beleza, nação? Mas tá aí, comenta se você gostaria que um cara como o Felipe Coutinho vestisse a camisa do Cruzeiro. Acha que teria espaço ali para jogar ao lado do Matheus Pereira? Encaixaria de alguma maneira? Deixa a sua visão. E se chegou até aqui, aquele likezão maroto ajuda demais no nosso canal. A partir desse momento só posso lhe desejar uma ótima continuação de sábado, de final de semana. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus, nação celeste. Até a próxima. Eu fui. Tchau! Assim, eu acho que isso está acontecendo. As exigências feitas pelo Felipe Coutinho não agradaram ao Pedrinho, pelo que eu soube. Um contrato desse tamanho, dessa magnitude, ele não é feito do dia para a noite.
O Pedrinho tem tido uma agenda, pelo menos eu acompanho, né? Na segunda-feira teve assembleia lá no clube, à noite, votação lá de alguma coisa, lá na sede da Lagoa. Na terça-feira teve audiência pública lá em São Januário com os vereadores que estão aprovando né? a reforma de São Januário. Na quarta-feira, ele foi com o time para São Paulo para estar junto com os atletas. Ontem foi o jogo. Hoje, provavelmente, no retorno à cidade do Rio de Janeiro, eu acho que vai procurar aí o Felipe Coutinho e concretizar essa contratação, caso ele concorde com as exigências que foram feitas. Eu não sei nem quais foram, mas eu topo. Eu topo. Eu não topo. Eu sei que mas também não vou dizer aqui o que é. Eu topo, sabe por quê? Porque eu acredito que ele queira o melhor para o Vasco. Eu topo, eu posso não concordar, mas eu topo. Porque se você vai trazer um Felipe Coutinho acreditando que seja verdadeiramente um ídolo, verdadeiramente um camisa 10, esse sim, chega para ser. Esse não tem jeito, é titular, ponto. Né? Esse é titular e ponto. Então, as exigências dele, se não for uma loucura financeiramente falando, cara, eu acho que ele vai pedir alguma coisa para ser o melhor para o Clube de Regatas Vasco da Gama, penso eu.